Perguntei para ele sobre essa questão do transporte público, né? Semana passada o professor Cori, vereador, deu a opinião dele e agora eu questionei se o José Raimundo tivesse sido eleito, o que ele faria para resolver a situação do transporte público de Vitória da Conquista. Vamos ouvi-lo aí. O sistema público de transporte da cidade também está passando por um grave problema. O senhor que foi candidato a prefeito, que já foi prefeito da cidade, como o senhor vê uma solução para que o sistema de transporte público não imploda? Afinal, são mais de 1.000 empregos que essas duas empresas geram. Kaique, eu acho que um dos problemas também do descrédito em relação à política é que muitas vezes a gente emite juízos, faz promessas, enfim, levanta possibilidades que não existem. Por exemplo, essa questão do transporte urbano, do transporte coletivo de Vitória da Conquista, todas as cidades brasileiras de grande porte vêm passando por mutações, transformações profundas na mobilidade urbana das pessoas. No caso de Vitória da Conquista, aí que vem um agravante. O gestor atual, de forma irresponsável, no meu ponto de vista, porque debatemos isso, a cidade acompanhou esse debate, e eu dizia claramente, as empresas são as detentoras das linhas de transporte público, coletivo, conforme a licitação feita anteriormente. Na medida em que eu rompo esse contrato e permito que entre disputando os passageiros das duas empresas, eu vou ter duas consequências. Ou eu aumento o preço da passagem, ou eu diminuo a quantidade de ônibus. Olha, se precisa de um transporte complementar ou suplementar, que a cidade também nos últimos anos espraiou muito, né? Minha Casa Minha Vida, só Minha Casa Minha Vida, foram 18.000 unidades habitacionais entre entregues e que estão para entregar. Então, veja, isso muda a radiografia, o mapa, a cartografia, as linhas da cidade. Evidentemente, você tem que fazer reajustes, né? Remanejamento. Ou você faz permitindo que as empresas coloquem veículos para que, em alguns horários, o ônibus seja substituído por vans, né? Ela mesmo contratando, ou algumas linhas novas que não concorram com aquele padrão de funcionamento anterior, você poderia licitar algumas linhas. O atual prefeito dizia que Conquista poderia ter até 3 empresas de ônibus, várias vezes, através do rádio, de microfones, entrevistas, e comentários. Depois ele veio com uma ideia de um VLT, um veículo leve sobre trilhos, né? Um tempo atrás aí, que só cabe para 700, 800 mil habitantes. Depois veio até com a ideia de se trazer bondinhos, né? Ligando um bairro a outro, ou seja, na verdade, o que nós precisamos é melhorar o funcionamento do sistema de transporte através de uma garantia do contrato que aí está. Porque na medida que você coloca mais vans, mais veículos para transportarem os mesmos passageiros, e tem um agravante aí, porque os ônibus, eu não estou fazendo defesa de empresa de ônibus, eu estou fazendo defesa de um sistema racional, né? O ônibus que passa vazio 11 horas da noite, esse ônibus vazio com 2, 3 passageiros, quem é que paga essa viagem? É o ônibus cheio de manhã, 7 horas, 8 horas, 9 horas. Ora, se eu coloco as vans somente no momento do maior fluxo e nos horários que não tem passageiro, as vans não vão passar, só passa o ônibus, você está penalizando a empresa. Da mesma forma que os táxis também, e aí vem também agora essas novas modalidades, Uber. Então, se o prefeito não tiver maturidade e a humildade de reconhecer que ele errou, chamar todos os atores, fazer um debate, fazer um estudo e modelar um novo sistema de transporte, vai uma implosão total, uma crise total, e as empresas, pela licitação, ela tem direito, ela pode reclamar, inclusive, o retorno econômico que está previsto lá no equilíbrio das planilhas. Então vai ser um problema sério. Tudo isso por quê? Por causa da demagogia. Nos debates eu disse que não iria naquela linha de legalização no debate eleitoral. Provavelmente muita gente deixou de votar em mim, mas eu não iria mentir para a população. Meu compromisso era com a racionalidade, com o planejamento, sobretudo com a cidadania. Tudo isso você tem que aferir, contar, fazer pesquisa, né? Eu espero que Vitória da Conquista saia dessa crise profunda do transporte coletivo e que a gente venha encontrar uma nova modelagem para poder melhorar o nosso sistema. Você está ouvindo Bom Dia Conquista, com Kaique Santos.
7h43, portanto, foi a entrevista com o deputado estadual José Raimundo Fontes, que também foi candidato a prefeito, foi prefeito da cidade, falando a opinião dele, o que ele faria para tentar salvar o sistema de transporte público da cidade que pode, né, entrar em colapso.